O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, mesmo assim terei confiança. Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos curvamos diante do seu altar para pedir suas bênçãos sobre todos nós que apresentamos este programa e sobre todos aqueles que nos acompanham por este canal. Que o Senhor seja agora e para sempre o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que pode agir em nossas vidas de forma maravilhosa. Ajude-nos a fazer tudo para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. E que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Gente da gente que se liga na gente. Pastor Marcos Antônio Ferreira Dias, Dr. José Guedes, Arthur Rocha e sua esposa Dona Lourdes, Orlando Castro e sua esposa Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus, Jenison e Dona Sônia com seu filho Kelvin. Abaixo de Deus, vocês fazem o nosso sucesso. Continuem conosco até o final do nosso programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. Gente, estamos aí, aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Lá do outro lado, na coordenação, supervisão e seleção de imagem, Nilton Moura. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Hoje, nos basearemos no tema Os Castigos. E para isso escolhemos como texto básico Jeremias, capítulo 15, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes-ás. Assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. O que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Com a espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. O texto lido se refere a um fato bastante conhecido por todos. Mesmo com o povo de Judá, reconhecendo a sua maldade e a iniquidade dos seus pais, e apresentando o seu arrependimento, o Senhor não os perdoou. Eles chegaram a implorar, dizendo, não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Você vai ver isso no capítulo 14, versículo 21. Em outra versão está escrito, lembre das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra
da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. A aliança que Deus fez com aquele povo fora quebrada por ele mesmo, pelo mesmo povo, como podemos ver no capítulo 11. Jeremias já havia dito àquele povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Deus prometeu vitória para aquele povo, uma vida diferente, se o povo cumprisse a aliança que ele fez com os seus antepassados. Mas o povo esqueceu. Esqueceu os termos da aliança que Deus fez com os pais, com os seus antepassados. Por 3 vezes, vejam bem, o profeta Jeremias, ele foi insistente demais em favor daquele povo. Por 3 vezes, o profeta Jeremias conversou com Deus, intercedendo pelo povo de Judá. Ele atendia aos insistentes pedidos daquele povo para que falasse com Deus a seu favor. O povo pedia: vai, Jeremias, fala com Deus em nosso favor, faça isso por nós. Mas o povo de Judá era desobediente, e sempre que cometia algum deslize, Deus os castigava. Deus o castigava. Era assim: pecava, recebia o castigo. Se reconciliava com Deus, Deus perdoava. E eu tudo muito bem, graças a Deus. Aí o povo se empolgava demais: tá tudo bem, tudo às mil maravilhas. Voltava a pecar contra Deus. Quando se sentia vítima do pecado, aí o povo voltava para Deus: tenha misericórdia, Senhor. Deus perdoava. Mostrando a sua perseverança e a sua misericórdia, mesmo sabendo que não passavam de falsas promessas de arrependimento, Deus os perdoava. Judá se aquietava, mas isto era por pouco tempo. Sempre deixava de lado suas promessas de arrependimento e voltava a cometer os mesmos pecados. Novos deslizes eram cometidos e novos castigos eram recebidos. Se os ouvintes, nossos amigos, prestarem bem atenção, não é nada diferente dos dias de hoje, não é isso? Crentes que se dizem crentes acham que já estão salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí, vamos pecar. Aí Deus manda castigo. E os castigos são vistos aí a olhos nus. Precisa estar esclarecendo, estar enumerando um por um. Estão à vista de todos nós. Os castigos de Deus, eles são terríveis. Aquele povo brincou com Deus. Prometiam mudar de comportamento, mas os desejos da carne eram sempre mais fortes que as coisas espirituais. Era a carne lutando contra o espírito. Era o mal lutando contra o bem. A bondade, a misericórdia e a paciência de Deus têm seus limites. Não pensem
que por Deus ser amoroso, bondoso e misericordioso, ele aguenta tudo calado, como se nada estivesse acontecendo. Aí vem a justiça de Deus. Quando a justiça de Deus chega, aí o povo se ajoelha. Ah, Senhor, eu não sabia, eu esqueci. O rei Davi, em seus momentos de angústia, mostrava o seu temor diante da ira de Deus. Isso ele deixa transparecer no Salmo 6, versículos 1 e 2. Vejam o seu clamor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Veja que o rei Davi, mesmo sendo um homem amado por Deus, ele deslizou, cometeu deslizes, pecou e recorreu à misericórdia do Senhor. O mesmo Davi repete essa sua súplica lá na frente, no capítulo 38, versículos 1, 2 e 3, quando ele ele faz uma confissão de pecado. Veja o que Davi disse para Deus. Não me repreendas, Senhor. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa de tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Davi reconheceu que o que ele estava passando era fruto do pecado. Aqui, Davi sente o que representa o castigo de Deus sobre o seu corpo. Ele chega a reconhecer a indignação de Deus diante da sua desobediência. Aí tem muita gente que diz, Deus é um Deus de amor, a gente pode fazer e acontecer, não vai dar em nada. Outros chegam ao cúmulo de dizer assim, Deus não está nem aí, gente. Deus não está preocupado com esse mundo, não. Faz o que quer, age da maneira que você pensa, tá tudo bem. Aí tem gente assim, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E o castigo, malhando. A citação anterior nos coloca diante de uma certeza, a de que o pecado é causa de doenças físicas e espirituais. E o rei Davi passava por esse momento angustiante. A ira de Deus contra Judá, mostrada no texto básico, chegou ao limite. Veja que Deus foi taxativo e determinado ao dizer, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Olha, pensa no tamanho da ira de Deus. Ainda que Moisés e Josué, olha que carinho ele tinha, que respeito ele tinha por Moisés e Samuel, né? Ainda que Moisés e Samuel se dobrassem diante dele, pedindo por aquele povo, ele não atenderia. É um negócio sério, hein? É um negócio sério. Essa ira era tão grande que Deus prometeu mandar 4 tipos de castigo contra a nação de Judá, conforme está registrado no versículo 2 do texto lido. O que é para a morte, presta atenção, gente. O que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome.
o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Ou seja, aquele que deveria morrer, era para morrer. Se é pela espada, será pela espada. Se é pela fome, vai ser pela fome. Se é para viver no cativeiro, vai para o cativeiro. São os castigos que Deus mandou. Deus prometeu. No versículo seguinte, ele complementa: porque os punirei. Veja bem, preste atenção, gente. Esse é o Deus, o nosso Deus, hein? Aquele que você diz é um Deus de amor, perdoa tudo, não está nem aí para a nossa vida. Mas veja o que é que ele diz assim: porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Mas Deus apresentou as causas de tudo isso. Ele não deixou aquele povo sem saber os motivos desses castigos. Vejamos o que está escrito no versículo 4. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Ezequias, rei de Judá, pai de Manassés, não foi bem. Manassés também não foi bem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. E qual foi o grande pecado cometido por Manassés? O grande pecado de Manassés, filho do rei Ezequias, foi quando o rei de Judá ter dado apoio à idolatria. Você sabe o que é idolatria? É você se curvar diante de estátuas que não têm vida, que não se movimentam, que são levadas pelas mãos dos homens para mudar de um lugar para outro. Quem não conhece a história do rei Manassés, hein? Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou por 55 anos. Isso quer dizer que ele governou até seus 67 anos. Pense numa nação governada por uma criança. Certamente ele foi mal assessorado. Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Ele chegou a levantar altares a Baal e foi responsável pelo derramamento de muito sangue inocente. Assim, ele provocou a ira de Deus, como vemos a seguir. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com ídolos deles, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo que os ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Está lá em 2 Reis 21, 10 a 12. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Está escrito lá em Oséias, capítulo 8, versículo 14. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção.
Ainda que venham criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Ai deles, quando deles me apartar. Oséias 9, 11 e 12. Deus, através do profeta Jeremias, disse: farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto e a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou. Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Jeremias 9, 11 a 13. Deus nos ama. Ele tem misericórdia de nós. Ele é bondoso para conosco e até paciente diante dos nossos deslizes, mas quando nós extrapolamos na desobediência, os resultados são arrasadores. Não dá para compreender como um povo que recebeu tantas bênçãos, testemunhou milagres extraordinários e esteve tão perto do Senhor, conseguiu tomar rumos diferentes ao ponto de provocar a ira de Deus. É inacreditável isso. Quem pensa apenas no amor, na bondade e na misericórdia de Deus, precisa também tomar conhecimento das 28 maldições prometidas por ele como castigo, caso Judá não cumprisse todos os seus mandamentos e os seus estatutos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15 ao 44. Vai lá, abre tua Bíblia e vê o que está escrito lá. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Está lá no versículo 45. Uma pequena observação. Os mandamentos de que nos fala o versículo 45 são as ordens divinas a serem obedecidas pelas pessoas que temem a Deus. Como sabemos, estes mandamentos foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai para serem levados ao povo de Israel e para serem por ele obedecidos. Na primeira tábua estavam os 4 mandamentos que se referem à obediência ao Senhor. Na outra, os 6 referentes ao relacionamento com as pessoas. Os estatutos de que nos fala o mesmo versículo se referem ao conjunto de leis que tratam o funcionamento de uma organização. Vejamos algumas das maldições de que nos fala o versículo 45. Presta atenção. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. E por aí vão. Querem mais? Veja o que diz Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, como que me abandonaste. Assim como Deus promete bênçãos para aqueles que lhes forem obedientes, como vemos em Deuteronômio
28, 1, 14, ele também promete castigos para os desobedientes, como nos mostra também Deuteronômio 28, 15 a 45. Pense nisso. Medite sobre isso. Reflita sobre isso. Procure o rumo certo. Obedeça ao Senhor, para não receber dele o seu castigo, para que não caia sobre você a ira de Deus, e que ele te abençoe. E agora, aquela palavra de fé e confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, 1. A pergunta que fazemos é: como está a sua confiança em Deus? Está como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre? Você confia realmente nesse Deus maravilhoso? Você confia na sua onisciência, onipresença e onipotência? Você confia na divindade, na santidade, na soberania e no poder de Deus? Você tem colocado diante dele os seus problemas? Aqueles problemas financeiros. Você está com dificuldade de cumprir com suas obrigações financeiras? Você está com um problema sentimental? O seu namoro, o seu noivado, o seu casamento não vão bem? Você está com problemas de relacionamento com as pessoas? Relacionamento em família, com os vizinhos, com os amigos, com os irmãos na fé? Relacionamento com aqueles colegas de trabalho? Seu relacionamento não está indo às mil maravilhas? Seu problema é saúde? Então, faça como o salmista. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Mas essa confiança permanece para sempre. Confie no Senhor. Coloque suas angústias, suas aflições, seus problemas diante de Deus. Não faça nada contra você mesmo. Não brinque com a vida. A vida foi um presente extraordinário que Deus lhe deu. Ele me deu a vida e deu a vida a você. Presente igual a esse nós nunca receberemos, jamais. Então, se o presente é tão especial, zelemos por ele. Tem gente que atenta contra a própria vida. Tem gente que chega a blasfemar, dizendo: esta vida não vale nada. Você pode não valer nada, mas a sua vida não tem preço, porque foi um presente de Deus. E tudo aquilo que Deus presenteia, tudo aquilo que Deus nos dá, é perfeito, é agradável aos nossos olhos. Está entendendo isso? Então, vai agora, procura um lugar reservado, o teu quarto, entra lá, fecha a porta, te curva diante do Senhor, coloca diante deles as tuas angústias, as tuas aflições, e saia dali fortificado, fortalecido pela fé. Confie no Senhor. Mas confie confiando mesmo. Não é aquela confiança desconfiada, é a confiança verdadeira. Se você confia no Senhor, se você crê que Deus está no controle de tudo, que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, então, vai lá, conversa com Ele, que uma coisa eu te garanto, Ele nunca vai te abandonar. Tá bom?
gente que se liga na gente. Oswaldo Costa e sua esposa, Dona Hilda, seus filhos, Antônio Carlos e Petrônio, o Roque e sua esposa, Dona Maria, pastor Valdemir Souza e sua esposa, Luciete, seu Isaquim e Dona Valdeni. Um abraço para todos. Continue ligados na gente no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora chegou aquele momento de prestarmos uma homenagem a uma grande cidade. Hoje, nossa homenageada é a cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Opa, povo cearense, aquele abraço. Vamos falar um pouco de Juazeiro? Se você não conhece, vai ficar conhecendo um pouquinho agora. Distante 490 quilômetros da capital Fortaleza e localizada aos pés da Chapada do Araripe, está a movimentada cidade de Juazeiro do Norte. A cidade fica próxima da Floresta Nacional do Araripe e das também conhecidas cidades do Crato e Barbalha. Juazeiro do Norte é conhecida como um grande polo cultural brasileiro, destacando-se também como um dos maiores centros de artesanato e cordel do Nordeste do Brasil. Localizada na região metropolitana do Cariri, Juazeiro do Norte é visitada anualmente por mais de 3 milhões de romeiros. Sua população ultrapassa os 480 mil habitantes. É preciso lembrar que em 2022, sua população era de pouco mais de 285 mil pessoas. Mas Juazeiro, se você não sabia, já foi distrito da sua vizinha cidade do Crato. Foi então que um jovem padre chamado Cícero Romão Batista resolveu se fixar como pároco daquele lugarejo, que ainda não contava com um capelão. E foi ele um dos grandes responsáveis pela emancipação e independência da cidade. Mas foi o padre Pedro Ribeiro de Carvalho quem construiu, em 1827, uma capela nas proximidades da estrada que ligava as cidades de Crato e Missão Velha. A referida capela ficava justamente em frente a um grande juazeiro. O padre Pedro Ribeiro cedeu vários terrenos para que fossem construídas casas em torno da capela. Surgia então o povoado de Tabuleiro Grande. O crescimento desse povoado foi surpreendente e isso fez com que um movimento em defesa da sua emancipação ganhasse força. A chegada do padre Alencar Peixoto e de José Marrocos em 1909 e o surgimento do jornal O Rebate foram fatores importantes para a emancipação do povoado. No ano de 1910, aconteceu uma movimentação popular que culminou com a realização de uma passeata em prol da emancipação da cidade. Cerca de 15 mil pessoas se fizeram presentes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O resultado do movimento foi bastante positivo. No dia 22 de julho de 1911, pela lei número 1028, é concedida a emancipação e a vila passa a se chamar Juazeiro. E o padre Cícero Romão é o seu primeiro prefeito. Mas somente 3 anos depois é que a vila de Juazeiro é elevada à categoria de cidade, pela lei estadual número 1178, de 23 de julho de 1914. A denominação de Juazeiro do Norte só foi possível graças a um decreto estadual número 1114, de 30 de dezembro
de 1943. Um fato histórico que não podemos deixar em branco foi a chegada de Lampião com 49 homens, fato este acontecido em 1926. Estes homens, segundo historiadores, tinham como objetivo servir ao Batalhão Patriótico. O general das forças juazeirense, Pedro de Albuquerque Uchoa, foi encarregado de conceder a patente de capitão ao chamado Rei do Cangaço, o capitão Virgulino Ferreira Lampião. Juazeiro do Norte está pronto para receber a todos que desejam conhecer os seus pontos turísticos, como o Museu Vivo, o Santuário São Francisco das Chagas, o Horto do Padre Cícero, e se deleitar com vistas extraordinárias no teleférico do Horto. Em se tratando de educação, Juazeiro do Norte se orgulha de ter em sua sede a primeira escola normal rural do Brasil, o Centro Educacional Professor Moreira de Souza, cuja inauguração data de 13 de junho de 1934. Destaque também para o Colégio Salesiano São João Bosco, o Colégio Objetivo, o Colégio Paraíso, o Colégio Autêntico, o Colégio Êxito, o Colégio São Francisco de Assis e o Colégio Polivalente, entre outros. Administrado pela AENA Brasil, o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes tem uma capacidade operacional anual de 800 mil passageiros, chegando a superar várias cidades com população bem maior que a sua. No setor esportivo, Juazeiro do Norte conta com o lindo estádio municipal Mauro Sampaio, o Romeirão, e 4 clubes de futebol, o Icasa, o Guarani de Juazeiro, o Juazeiro e o Campo Grande. Para você que gosta de viver momentos agradáveis e procura um lugar saudável para curtir em família, nós sugerimos uma visita à linda cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vai lá, vai! Com certeza você será muito bem recebido pelo aquele povo hospitaleiro, decente, ordeiro e maravilhoso. Vai lá! Juazeiro te espera de braços abertos. Alô, Juazeiro do Ceará! Um abraço forte de toda a equipe do nosso programa. Depois dessa justa e honrosa homenagem a Juazeiro do Ceará, estamos de volta com o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Se você tem algum trabalho para apresentar, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, um instrumental, desde que seja para louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus, manda para a gente. O mundo precisa conhecer o seu talento. Deus lhe deu um talento especial. Use esse talento para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Se você gosta de recitar poesia, recita uma poesia. Manda um vídeo para o Newton. Ele está colocando aí o endereço para você entrar em contato com ele. Manda uma mensagem de texto para o Newton. Ele vai receber com todo o carinho e com toda a alegria. Newton é uma pessoa maravilhosa. Manda o seu trabalho para ele. Ele vai ter aquela alegria, felicidade de selecionar o seu trabalho, colocar aqui no nosso programa e divulgá-lo para o mundo inteiro conhecer o seu talento. Tá bom? E gente que se liga na gente. Família Holanda, o Eliezer Filho, sua esposa Dona Gláucia Holanda, seus filhos Dário, Keila e Pablo. Um abraço para essa família maravilhosa.
O Zizo mandou uma mensagem dizendo: olha, estou sentindo que o programa está aumentando a audiência. Ô, Zizo, que bom, obrigado. Obrigado pela... Zizo sempre manda uma palavra de estímulo, de incentivo para a gente. Isso nos leva a criar mais coragem para apresentar o programa, né? Esse programa é um programa criado por Deus. Ele abriu essa porta para que eu, o Newton e toda a equipe do programa 100% Gospel levássemos até você a palavra de Deus. Palavras sadias, sábias, inteligentes, não tem aquele pipipi para cobrir palavras que não agradam as pessoas, né? Aqui é um programa sério. E gente que se liga na gente, a Gláucia Maria, Yaya, a irmã do Zizo. Um abraço para a Carol, Du e Gabi. Um abraço para as irmãs Silene e Sildani, também ligadas na gente. Meu primo Dário Claudino, aí em Santa Rita. Ô, Dário, no próximo programa, a sua cidade aí, Santa Rita, será homenageada. Se prepara aí para ouvir alguma curiosidade sobre Santa Rita, que mesmo você tendo nascido aí, talvez desconheça. No nosso próximo programa, se Deus nos permitir, estaremos homenageando a cidade de Santa Rita, na Paraíba. Tá bom? Pois é. Então, um abraço aí para meu primo Dário, para a Nina. Oi, Nina. Cuida bem do primo aí, hein? Pois é, gente. Então, é isso aí. Se você tem um trabalho, manda para a gente aqui, que nós, com certeza, agradeceremos a sua presteza, tá bom? Continue ligado conosco no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E nós insistimos naquela mensagem: Jesus Cristo vai voltar. Preste atenção. A volta de Jesus Cristo é uma certeza. Agora, antes que isso aconteça, mude seu comportamento. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Mude a sua vida. Jesus Cristo vai voltar. Quer você queira, quer não. Os sinais estão aí. O mundo todo. Desmoronamento, enchentes, inundações, desabamentos, desmoronamentos. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Rumores de guerra. Povo sofrendo, fome. Gente desamparada. Governos castigando as pessoas que escolheram mal. Tudo isso faz parte da volta de Jesus Cristo. Os castigos estão aí. Resta agora você se arrepender, olhar para o alto e dizer para Deus: Senhor, o quanto eu fui ignorante, o quanto eu fui mal para com o Senhor. Agora eu me arrependo de tudo que fiz, de tudo que eu fui, e quero ser um servo fiel ao Senhor. Eu vou abandonar a idolatria, a incredulidade, as coisas do mundo. São coisas efêmeras, passageiras, que não valem nada. Eu quero é o Senhor na minha vida. Creia na divindade, na santidade, na soberania e no poder de Deus. Tá bom? Então, essa é a nossa mensagem. A volta de Jesus Cristo não está dependendo da minha vontade e nem da sua vontade. O dia, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos. Somente o Pai. E essa história diz assim: vai ser tal dia a volta de Jesus. Isso é balela, isso é conversa. Porque o próprio Jesus disse que nem ele, nem os anjos sabiam. Somente o Pai que está nos céus. Então se prepare. Ele vem como um relâmpago. Vum! Não é negócio de Jesus está vindo, não.
Se ele estivesse vindo, ele vinha lentamente. Não, a vinda dele é rápida. Quando você menos esperar. É como o ladrão que invade sua casa de noite, assim. Ele não vai avisar, não, tá bom? E gente que se liga na gente. Antônio Barros e família. Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves. Roberto Felipe e Edinalva, sua esposa, seus filhos Daniel e Samuel. Meu amigo Zé Roberto e esposa. José de Arimateia Ribeiro, Zé Pindola e sua esposa. Um abraço a todos vocês aí, ligados no programa. Tá bom? Este programa não tem fins lucrativos. É um presente de Deus para você. E nós fazemos com toda alegria, com toda satisfação. Você sente o entusiasmo que a gente tem quando está apresentando esse programa. É porque é coisa de Deus. Não é coisa que vem do homem, não é coisa de Deus. Esse programa foi feito para você. Mas o programa chega ao seu final. Que esse Deus maravilhoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sua família. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Obrigado pela sua audiência. Um abraço carinhoso de toda a equipe do programa 100% Gospel. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente! Aquele abraço e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.